Deus, muito obrigado por este momento, obrigado por estarmos aqui na Tua casa hoje, obrigado por ter cantado, Senhor, esses louvores, por ter Te entronizado, Te engrandecido, obrigado pela celebração também da ceia, obrigado pelo momento de comunhão, obrigado pela escola dominical também, obrigado por esse aprendizado que estamos tendo, obrigado, Senhor, porque é um privilégio participarmos do Teu corpo. Não fizemos nada para merecer isso, o Senhor nos deu tudo de graça e pedimos para que o Teu Santo Espírito continue a conduzir as nossas vidas, Pai, para que o Senhor seja glorificado no nosso viver. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas ofensas, as nossas culpas, Senhor, as palavras, Senhor, que nós soltamos no dia a dia, que o Senhor possa ter misericórdia de nós e que o Teu Espírito Santo nos ajude e nos conduza, Senhor, para um caminho de santidade. Senhor, sei que este momento agora é um momento da reflexão da Tua Palavra, que o Senhor fale aos nossos corações, que o Teu Santo Espírito possa mudar, Senhor, a nossa mentalidade, a perspectiva como a gente enxerga algumas coisas e principalmente que possamos sair daqui comprometidos com a Tua vontade, com a Tua Palavra, para que o Teu nome seja glorificado no dia a dia. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, vamos dar sequência então na série de Romanos. No domingo passado a gente finalizou Romanos capítulo 2 e agora a gente vai iniciar Romanos capítulo 3 e a gente vai meditar do verso 1 até o verso 8. Então vou pedir para que você abra sua Bíblia em Romanos capítulo 3, do verso 1 até o verso 8. Nós vamos ler aqui. A versão que eu vou ler é a NVT, então pode ser que esteja um pouquinho diferente da sua versão, mas o significado praticamente é o mesmo. Então, Romanos capítulo 3, a gente vai ler do verso 1 até o verso 8. Leiamos. Então, qual é a vantagem de ser judeu? A circuncisão tem algum valor? Sim, há muitos benefícios. Em primeiro lugar, aos judeus foi confiada toda a revelação de Deus. É verdade que alguns deles foram infiéis, mas isso significa que Deus será infiel? De maneira nenhuma. Ainda que todos sejam mentirosos, Deus é verdadeiro. E as Escrituras dizem a seu respeito: será provado que tens razão no que dizes, e ganhará tua causa no teu juízo. Alguém poderia dizer: mas nosso pecado não cumpre um bom propósito, ajudando os outros a verem como Deus é justo? Não é uma injustiça, portanto, Deus nos castigar? Estou seguindo o ponto de vista humano. Claro que não. Se fosse assim, como Deus poderia julgar o mundo? Alguém poderia argumentar ainda: mas por que Deus me condena como pecador, se a minha mentira ressalta a sua verdade e lhe traz mais glória? E alguns até nos difamam, afirmando que dizemos: quanto mais pecamos, melhor. Quem diz essas coisas merece condenação. Bom, primeiro eu vou me dirigir aqui às crianças. O texto já não é nada fácil para os adultos, para as crianças então é um desafio. Então, crianças, vou falar para vocês aqui rapidamente. Prestem atenção aqui. Vocês nasceram num lar cristão, né? Tem o papai e a mamãe de vocês que levam vocês para a igreja. Vocês oram, vocês leem a Bíblia, vocês aprendem na escola dominical. Isso é maravilhoso, isso é uma baita vantagem que vocês têm desde pequeno, ouvindo sobre a revelação de Deus.
Mais um ponto: isso não faz de vocês crentes, isso não faz de vocês cristãos. Vocês podem ter essa vantagem, mas o juízo de Deus vai ser igual sobre aquele que nunca ouviu falar de Cristo, por exemplo, os seus amiguinhos. Então é importante que, além de vocês ouvirem, vocês possam meditar e botar em prática aquilo que vocês ouvem do papai e da mamãe. É importante que vocês obedeçam a Deus através daquilo que o papai e a mamãe de vocês trazem de revelação, certo? Então é sobre isso que a gente vai meditar hoje, ok? E aí, fiquem à vontade para colorir o desenho de Cristo sendo um juiz justo, porque é assim que ele vai se apresentar nos últimos dias, como justo juiz. Bom, agora a gente vai aqui para a nossa meditação. Confesso que quando o Tiagão falou para mim, Caião, vai lá, Romanos 3 é teu. Eu falei, bem Romanos 3, né? Essa é tida como uma das passagens mais difíceis, né, pelos teólogos ali para estudo e meditação. Muito por conta da retórica de Paulo, de como Paulo confronta aqui a igreja, né? Ele usa um recurso retórico chamado diatríabe, que é basicamente antecipar questionamentos e respondê-los para reforçar algum conceito ou às vezes até para rebater alguma crítica daquilo que ele está falando. Porém, esse argumento retórico às vezes ele pode ser bem complicado de se entender. Então a gente já começa aqui num desafio de tentar entender o que Paulo está querendo falar através dos próprios questionamentos que ele está levantando, tá? Mas para isso, a gente vai recapitular o finalzinho do capítulo 2, que é importante para a gente ter um contexto, tá? Até porque, quando Paulo inicia o capítulo 3 aqui, né, a seção 3 da carta, ele entra com uma palavra que é então, ou em outras traduções, pois. Esse pois ou então, normalmente ele é uma palavra que ele está querendo contextualizar o que veio anteriormente, tá? Então a gente vai relembrar o que aconteceu no capítulo 2, pelo menos nos últimos versos. Os últimos versos do capítulo 2, Paulo ele está tratando com a igreja de Roma, e muitos da igreja de Roma ali eram judeus, e Paulo tinha a pretensão de ir a Roma para pregar o evangelho, né, e também reforçar a sua sistemática de teologia na igreja que estava ali estabelecida, né? Então ele começa a trazer alguns argumentos e algumas teses para reforçar a fé dos irmãos ali, tá? E uma das coisas que ele traz, principalmente aos judeus, é o seguinte, né? Logo no final do capítulo 2 ele vai falar o seguinte: olha, você que pensa que tem grande vantagem por ser judeu, você precisa entender que se você é judeu, circuncidado, né, ao 8º dia ali, mas não guarda os mandamentos de Deus, você é igual a um gentil que não conhece a Deus. E digo mais, se um gentil que não foi circuncidado, que não segue as tradições do judaísmo, guarda em seu coração os mandamentos de Deus, ele é tão judeu quanto aquele que nasceu no berço do judaísmo. É assim que Paulo finaliza a segunda seção da carta aos Romanos. Só que imaginem vocês, um judeu naquela época ouvindo isso. Eles ficaram escandalizados, eles iriam ficar escandalizados. Como assim um judeu é igual a um gentil, um pagão que nunca recebeu as leis, os profetas, não conhece toda a revelação? Como assim a gente é igual a este povo, né? E para eles os gentios eram como se fossem animais imundos, né? Então era um absurdo eles receberem essa crítica
de Paulo. Mas Paulo, ele estava querendo dizer o seguinte: olha, não adianta nada você seguir a sua tradição, o seu rito religioso, se de fato o seu coração não for convertido ao Deus que você diz que crê. Rito religioso não salva ninguém. A salvação não vem pelas suas obras, a salvação vem pela fé. Era esse assunto e é esse tema que Paulo ele vai começar a introduzir pouco a pouco aqui nas cartas, né, que ele está descrevendo a Roma, a igreja de Roma. Então ele finaliza dessa forma, dizendo: judeu, seguinte, se você acha que você tem grandes privilégios, porque simplesmente segue suas tradições, mas o seu coração não segue os mandamentos de Deus, você está em pé de igualdade com um gentil que é pagão e que nunca ouviu falar do Senhor. Você vai receber o mesmo justo juízo de Deus. Então, Paulo inicia o capítulo 3. E aí Paulo começa a usar esse argumento retórico aqui, para poder ensinar algumas coisas para a igreja. Mas como a gente está em Minas, ao invés de falar de tríade, essas coisas muito sofisticadas, apesar de que todo mineiro é muito sofisticado também, né? Eu vou apelidar aqui carinhosamente como os 3 uais de Paulo, né? Então, o primeiro uai. Uai, Paulo, você está me dizendo então que tanto faz ser judeu ou gentil, diante de Deus a gente é tudo igual, não é? Não é isso? Ora, uai, qual é a vantagem então de ser judeu? Essa é a primeira pergunta que Paulo levanta aqui, imaginando um judeu, né, opositor aqui, levantando a mão para ele. Essa é a primeira pergunta, o primeiro uai. E aí Paulo ele vai responder: ora, há muitos benefícios em ser judeu. Em primeiro lugar, aos judeus foi confiada toda a revelação de Deus. Então Paulo ele já vem com um argumento: olha, vocês têm muitos benefícios e muitos privilégios. Inclusive, vamos abrir lá em Romanos capítulo 9, já dando um pouquinho de spoiler do que está por vir, mas Romanos capítulo 9, a gente vai ler aqui do verso 4 ao verso 5. Paulo ele dá uma lista desses privilégios e benefícios e vantagens que o povo judeu tinha. Ele fala assim: olha, eles são o povo de Israel, escolhidos para serem filhos adotivos de Deus, e eles lhe revelou sua glória, fez uma aliança com eles e lhes deu sua lei e o privilégio de adorá-lo e receber suas promessas. Do povo de Israel vêm os patriarcas e o próprio Cristo. Quanto à sua natureza humana, era israelita. Ele é Deus, aquele que governa todas as coisas, e é digno de louvor eterno. Amém. Então, Paulo, ele recebe esse questionamento, esse primeiro uai, e ele já responde: ora, vocês têm muito privilégio, vocês têm muita vantagem. De vocês vêm os patriarcas, de vocês vem toda a revelação. Deus se revelou primeiro a vocês. Isso é uma baita vantagem. O próprio Cristo é judeu. De vocês vem o Messias, vem a salvação do mundo. Isso é muita vantagem. Muita vantagem. E de todos esses privilégios, de todas essas vantagens que os judeus tinham e têm, ele ressalta uma: em primeiro lugar, aos judeus foi confiada toda a revelação de Deus. Em algumas traduções dizem oráculos, né? Aos judeus foi confiada os oráculos de Deus. Esse termo oráculo, né, provavelmente estejam nas Bíblias de vocês, era um termo muito popular na época, porque quando você ia consultar, né, nas religiões pagãs, quando você ia consultar a vontade do Senhor, a vontade de um Deus, enfim, você ia até um oráculo, que era um lugar onde ficava uma espécie de feiticeiro ou feiticeira. E ali aquele feiticeiro ou feiticeira, ele anunciava
aquilo que aquele Deus tinha para você ou para qualquer outra pessoa que fosse buscá-lo. Então aqui Paulo ele se apodera desse termo para poder falar com a igreja de Roma, ali, os judeus, falando: olha, nós recebemos toda a revelação de Deus. Ou seja, a primeira vantagem, grande vantagem que vocês têm é de saber sobre a palavra de Deus escrita e proferida pela boca dos profetas. Isso é uma grande vantagem. Paulo, no primeiro capítulo, ele expõe que Deus ele se revela de pelo menos duas maneiras. Primeiro, na consciência dos seres humanos, ou seja, todo ser humano sabe que existe um Criador. Todo ser humano no seu íntimo sabe que ele foi criado, que existe um Criador. Paulo fala isso em Romanos capítulo 1. E ele diz que todo ser humano é indesculpável, porque o seu coração, ele sabe que existe um Deus, que é Criador. Então Deus se revela através da consciência. Deus se revela também através da natureza. Paulo vai dizer isso no capítulo 1 também. A natureza expressa a glória de Deus. Ou seja, todos os homens são indesculpáveis quanto a dizer: olha, eu não sabia que existia um Deus. Você sabia? Você sabia? É por isso até que eu não creio em ateu. No fundo, ele sabe que existe um Deus e ele só está sendo rebelde. Mas a consciência do ser humano e a natureza, anunciam que existe um Deus. Só que existe uma terceira revelação que é maior, mais profunda, detalhada. E essa terceira revelação é a revelação através da palavra de Deus, que só o povo judeu recebeu. E é isso que Paulo está querendo dizer: olha, vocês têm muita vantagem. Muita vantagem, porque vocês receberam os profetas, a palavra anunciada, e o próprio Cristo, que é a palavra encarnada, nasceu no meio de vocês. É muito privilégio. Bom, mas não para por aí. A gente vai ter o segundo why. Logo, se Paulo respondeu esse primeiro, o segundo why praticamente é assim: tá bom, Paulo, você está me dizendo então que nós temos grande vantagem, grandes privilégios, por termos ali a revelação de Deus. Mas uma coisa, já que a gente sabe tudo a respeito de Deus, desde Gênesis até Malaquias, a gente pegou toda a revelação. Você está dizendo que Deus nos revelou inclusive o próprio Messias. Como é que então nenhum de nós aqui creu na mensagem? Será então que Deus nos abandonou? Então Deus está sendo infiel para com o seu povo? Do que adianta toda essa vantagem, todas essas revelações, se nenhum de nós creu na mensagem? Isso significa que Deus foi infiel. Uai, Paulo, me responde essa. E aí, Paulo, ele vai com muita paciência, vai responder, verso 3, ele fala: é verdade que alguns de nós deles foram infiéis, mas isso significa que Deus será infiel? De maneira nenhuma. Ainda que todos sejam mentirosos, Deus é verdadeiro, e as Escrituras dizem a seu respeito: será provado que tens razão no que dizes e ganharás tua causa no juízo. Paulo ele dá uma resposta para essa afirmação parcial. Ele vai dar uma resposta completa mais para frente no capítulo 9. Por quê? Qual que era o fundamento desse questionamento aqui? Ele sabia que ele ia receber esse tipo de pergunta quando ele chegasse a Roma. E já eram coisas que os próprios judeus perguntavam a eles. Bom, você está dizendo que
nós recebemos toda a revelação, que de nós vem o Messias, que de nós vem a salvação. Mas a gente sabe que só é possível crer na revelação se o próprio Deus nos der fé. Ora, se nenhum de nós do nosso povo acreditou, isso significa que Deus nos abandonou, porque Deus não nos deu fé. E aí, Paulo ele não vai entrar nesse ponto agora, mas no capítulo 9 ele vai dizer: não, Deus não abandonou o povo de Israel, o povo judeu, até porque existe um remanescente fiel. As promessas e a revelação de Deus não eram para todas as pessoas do povo de Israel, mas eram para os seus eleitos. E Paulo vai falar isso no capítulo 9. Mas neste capítulo aqui, na seção 3, ele diz o seguinte: ok, por mais que vocês tenham um coração incrédulo, infiel, Deus ainda permanece justo, porque a responsabilidade de negar o Cristo é de vocês. Vocês negaram, vocês mataram Cristo. Vocês têm total autonomia sobre as decisões que vocês tomam na vida de vocês. Se vocês ouviram as palavras, se vocês ouviram os profetas, mas se vocês não quiseram cumprir aquilo que Deus deu a vocês, isso é uma decisão própria do povo. Deus continua sendo justo ao julgar vocês. E aí ele usa um verso do Salmo 51. Vou pedir para que vocês abram lá em Salmo 51. É um salmo de Davi. Provavelmente vocês vão lembrar desse salmo, porque é o salmo onde Davi confessa o seu pecado depois de ter adulterado com Batseba e ter assassinado seu marido Urias, que inclusive era general do seu exército. E Davi, ele tentou esconder esse ato, né? Ele vai lá, adultera com Batseba, Batseba fica grávida, ele entra em desespero, e aí ele faz com que Urias volte da guerra para se deitar com Batseba, para parecer que aquele filho não era o filho de Davi, mas era o filho de Batseba com Urias. Mas não funciona. Ele percebe que não funciona, então ele manda o general dele na frente de batalha para ser morto e executado. E aí o profeta Natan vai até Davi e dá um sopetão na orelha de Davi e fala: cara, você está errado, você pecou. E aí Davi tem consciência daquilo que faz, e Davi escreve esse salmo e ele se arrepende daquilo que ele fez. E ele fala assim do verso 1 até o verso 4, que ele fala: tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois reconheço minha rebeldia, meu pecado me persegue todo o tempo. Pequei contra ti, somente contra ti, fiz o que é mal aos teus olhos, por isso tem razão no que dizes, e é justo teu julgamento contra mim. E é esse pedaço que Paulo ele retira aqui da confissão de Davi e coloca como resposta. O que Paulo estava querendo dizer com isso? Primeiro, lembrar que o próprio rei Davi corrobora com o argumento de Paulo de que não adianta, Deus sempre será justo. Por mais que a gente tenha um coração incrédulo, não significa que Deus nos abandonou. Significa que nós sim somos mentirosos, nós sim somos pecadores por natureza, mas Deus é justo. E Deus é justo a nos julgar e a nos condenar quando a gente peca. Por isso, Davi fala: pequei contra ti somente, fiz o que é mal aos teus olhos,
Por isso tem razão no que dizes, e é justo o teu julgamento contra mim. Então, Paulo, ele fala isso e diz: olha, não adianta, cara. Não adianta, judeu opositor. Todo homem seja mentiroso e Deus verdadeiro. Deus continua sendo justo, santo e bom. E nós continuamos sendo maus. Mas, aí a gente podia falar: não, parou por aí, né? Mas tem o terceiro ai. Uai, Paulo, já que nosso pecado, então, torna Deus justo, não seria injusto eu sofrer uma condenação? Afinal, toda vez que eu peco, de certa forma, eu estou glorificando a Deus. Se o meu pecado traz à lume que Deus é justo, santo, como você está me dizendo, por que então que eu vou ser condenado? Paulo, ele sente até um pouco de vergonha com essa própria pergunta que ele levanta aqui, porque, entre parênteses, né, ele vai colocar aqui: estou seguindo o ponto de vista humano, ou em algumas traduções ele vai falar assim: estou falando como se fosse um homem, né? Ele está querendo dizer: olha, é tão ridículo esse tipo de pergunta, mas eu recebo esse tipo de acusação e de pergunta de alguns dos judeus, mas ainda assim eu vou falar aqui como se fosse um homem, como se eu não conhecesse de fato toda a revelação. Ok, vocês estão me trazendo aqui que, já que Deus é justo, Deus só pode ser justo quando eu peco, porque aí Ele vai e me condena. Então, se eu inverter essa lógica, eu posso dizer que Deus pode ser injusto quando Ele me condena, porque toda vez que eu peco, eu estou dizendo que Deus é bom, que Deus é justo, que Ele é santo. E aí, Paulo, ele vai responder: ora, se você pensa dessa forma, você também tem que pensar que não haverá juízo final, que não haverá nenhum julgamento de Deus no fim dos tempos, porque já que Deus não pode nos condenar, também não haverá juízo no fim dos dias. E isso era um grande problema para os judeus, porque os judeus acreditavam e acreditam no juízo final, só que eles acreditam que, por serem judeus, eles estão livres de toda condenação, obviamente, mas que Deus irá julgar a todos. Então Paulo fala: bom, se você vai nessa linha de raciocínio, você tem que dizer também que não vai haver nenhum tipo de juízo nos fins dos dias. E aí, Paulo, ele traz um outro argumento também, né? Que era algo que ele recebia muito. Ele fala assim: mas por que Deus me condena como pecador, se a minha mentira ressalta a sua verdade e lhe traz mais glória? E como até alguns me difamam, quanto mais pecarmos, melhor. Paulo, ele levanta essa bola novamente, porque qual que era a mensagem que Paulo levava à igreja? Que nós somos salvos pela graça, não é pela fé, não é pelo cumprimento da lei. Isso dava até arrepios no povo judeu, porque como assim? Eu não preciso cumprir a lei? Como assim? Eu não preciso mostrar que eu sou bom? Como assim? Eu não preciso ser diligente? É simplesmente a graça que me salva, pronto e acabou? Espera aí, se for assim, aonde você está dizendo que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, significa então que agora eu posso viver do jeito que eu quero? Eu vou te falar que até hoje tem cristãos que pensam dessa forma. Afinal, uma vez salvo, salvo para sempre, fui eleito, escolhido de Deus, santo, imaculado, está tudo certo, agora eu vou viver a minha vida
normal. E era assim que os judeus viam a mensagem de Paulo. E é por isso que Paulo traz essas duas perguntas. Ora, vou pecar mais então, porque quanto mais eu pecar, mais Deus é glorificado. Parece um absurdo, mas muitas pessoas creem nessa mensagem, de que a mensagem da graça é simplesmente: tá tudo bem, Deus é bonzinho, já te salvou, você segue sua vida em paz. Tem uma mensagem do Paul Washer que eu gosto bastante, e ele traz uma dessas frases de efeito. Ele é muito bom frasista, né? Ele traz uma dessas frases de efeito onde ele diz: sabe qual é a má notícia para você? É de que Deus é bom. Aí você para pensar: como assim a má notícia é que Deus é bom? A má notícia é que Deus é bom porque você é mau, e porque você odeia viver num mundo onde é regido por um Deus bom, santo e justo. Essa é a má notícia. E Paulo, ele está trazendo aqui um contra-argumento. Olha, eu não vou nem tocar nesse assunto agora, porque ele termina o verso 8 dizendo: olha, quem diz essas coisas merece condenação. Quem acredita que assim, quanto mais eu pecar, melhor, olha, eu não vou nem discutir com você. Já reparou que tem conversas que você conversa com a pessoa, tenta argumentar, tenta ali convencê-la de que existe um Deus, de que Cristo é bom, e aí você chega no final e você fala assim: que Deus tenha misericórdia de você e te julgue. É basicamente isso que Paulo está fazendo aqui. Olha, quem diz essas coisas merece condenação. Mas Paulo, ele vai trazer um pouco mais de luz sobre essa questão da graça e do pecado no capítulo 6 de Romanos. É até por isso que eu não vou entrar muito aqui nesse tema. Mas, basicamente, muitas pessoas, inclusive, pensam esse tipo de coisa por causa do próprio comportamento dos cristãos atuais. Às vezes a gente diz que eu sou cristão, vou na igreja e tal, sou salvo pela graça, sou um eleito do Senhor. Mas a gente vive como se Cristo não existisse. Eu continuo sendo um mau marido, eu continuo sendo um mau pai, eu continuo sonegando impostos, eu continuo mentindo, eu continuo entrando em desavenças com outras pessoas. Aí, quem não é cristão vai olhar para mim, vai falar: uai, é fácil ser crente assim, né? Pô, Cristo veio, salvou, agora continua. Mas não é isso. Paulo, ele vai argumentar que quando você é salvo, você não é só salvo da condenação, do fogo do inferno, não é. Você é salvo da escravidão do pecado, porque o seu coração, que era mau, agora é bom. E aquilo que você amava fazer, que era pecar contra Deus, hoje você odeia. E você ama fazer aquilo que é a vontade de Deus. E toda vez que você comete pecado, você se entristece, porque o Espírito Santo de Deus está no seu coração. E aí o que você faz? Você se ajoelha diante de Deus, assim como Davi fez, e fala: Senhor, eu pequei contra ti, somente contra ti, e o Senhor é justo, se o Senhor quiser me condenar. Esse é o coração de alguém que é salvo. Bom, eu vou partir agora aqui para a parte prática desses 8 versos aqui. Bom, primeiro ponto, trazendo aqui algumas conclusões, né, e algumas lições práticas para a nossa vida. Primeiro, a superioridade da revelação divina. Muitas passagens da Bíblia, elas são complicadas, né? Elas são difíceis de entender. Parece que elas são até impenetráveis.
Mas isso é bom. Essa é uma dessas passagens, difícil. Muitas perguntas, muito contra-argumentos. Mas no final isso é bom, porque esse é o momento onde a gente se coloca de joelho diante da revelação de Deus e fala: Senhor, tem misericórdia de mim, revela a tua vontade para esse ser que é tão limitado. Segundo, a gente é instigado a estudar mais, a ir atrás, a ler comentários, a ouvir pregações, a trocar ideias com outros que sabem mais do que a gente. A própria reforma protestante nasceu dessa forma. Por quê? Porque até então somente os bispos, os papas, na Igreja Católica era que tinham acesso a todo o conhecimento da Bíblia. O povo não tinha. Vem a reforma protestante e faz o povo ler, aprender a ler, a escrever, a meditar, a pensar, a refletir. Por causa da reforma é que existem escolas. Então, no final das contas, é bom a gente pegar esse tipo de passagem difícil, dura, porque é onde a gente tenta mergulhar, aprender um pouco mais. A gente aprendeu hoje, a gente já tem aprendido nos últimos 2 domingos sobre morte. É um tema complicado, difícil, mas é um excelente momento para a gente ler a Bíblia, ler a palavra, entender o que o Senhor fala a respeito disso e ter um coração fortalecido pelo estudo da palavra de Deus. A gente é convidado a crescer na graça e no conhecimento de Deus. Esse é um primeiro ponto que eu queria trazer. O segundo ponto é sobre questão de salvação, justiça e arrependimento. A gente nasce com um coração que é duro. E é isso que Paulo está trazendo. O nosso coração naturalmente questiona a vontade e os planos de Deus. Quando Paulo ele começa a levantar essas 3 perguntas aqui, às vezes a gente se coloca num contexto de superioridade e fala assim: nossa, mas como é possível alguém questionar a vontade de Deus? Questionar o Evangelho de Deus? Olha para dentro de si e fala assim: quantas vezes eu questionei ao Senhor? Quantas vezes o meu coração não quis entender aquilo que Deus me revelou? O nosso coração, ele é naturalmente mau. Ele é naturalmente mau. Ele é duro. Por isso que a gente tem que ser humilde, principalmente quando a gente vai evangelizar pessoas que nunca ouviram a palavra de Deus. Fala: não, cabeça dura, vai morrer, vai para o inferno. Sim, a gente sabe que se não se arrepender vai acontecer isso, mas a gente tem que olhar com um olhar de misericórdia, porque você também era assim. Você só não é assim hoje porque o Espírito Santo de Deus convenceu você da justa condenação, da justiça, do juízo do pecado. Mas o seu coração era tão duro quanto o coração de alguém que nunca ouviu falar de Deus. Então, o nosso coração, ele naturalmente ele é duro. Por isso, toda a condenação de Deus, ela é justa. Às vezes a gente pode pensar: poxa, falando sobre morte, né, novamente, a gente pode pensar ali e falar: nossa, mas bem que Deus podia abrir uma exceção, salvar aquele meu amigo. Ele era uma tão boa pessoa, só faltava ser cristão, só faltava crer em Cristo, mas era tão boa pessoa, ou seja, só faltava tudo para ele. Mas muitas vezes a gente pensa: poxa, será que Deus não está sendo tão duro? Não, Deus está sendo justo. A condenação
está sendo justa, porque o nosso coração é rebelde. Terceiro e último ponto. A salvação ela é pela graça, irmãos. E isso é um ponto extremamente importante. Por mais que isso aqui estivesse sendo escrito para alguns judeus, e às vezes a gente pode achar assim, não, desde que eu me converti, desde que eu estou na igreja, eu sempre ouço que a salvação é pela graça, está tudo bem. Eu já entendi. Não, às vezes a gente não entende. Não é pelo fato da gente ter uma boa teologia sistemática, não é pelo fato da gente ter ritos religiosos, não é pelo fato da gente estudar a Bíblia, não é pelo fato da gente orar, não é pelo fato da gente fazer nada daquilo que significa religião que nós somos salvos. Se fazemos isso, é porque faz parte do pacote, mas nós somos salvos pela graça de Deus. Cristo nos salvou, Ele quis nos salvar, foi escolha dele, não nossa, não foi escolha nossa. E esse é um ponto importante, porque muitas vezes, eu digo por mim, quando a gente peca, erra, a gente pensa, putz, estamos perdidos, se eu morresse hoje eu ia para o inferno. Ou só eu penso dessa forma? Nossa, estou perdido. Não é porque você é mais ou menos obediente, é porque um dia Cristo escolheu te salvar. Porém, Cristo não te salva somente da condenação, Ele te salva da escravidão do pecado. Ele te salva da vontade de fazer aquilo que é mal. E aí, uma vez que somos salvos, somos libertos, a nossa vontade é de agradar o nosso Senhor. Por mais que às vezes a gente escorregue, por mais que a gente passe por alguns momentos de vale, de deserto mesmo, de sequidão espiritual, ainda assim, o coração do verdadeiro crente é de encontrar o seu Senhor. Bom, eu queria só terminar dizendo para que a gente possa refletir sobre as nossas vidas, sobre o quanto de fato nós confiamos na graça de Deus. E se tem alguém que ainda não conhece Jesus Cristo, que possa orar ao Senhor e que possa pedir ao Espírito Santo que penetre o coração, porque Ele é capaz de fazer isso. Ele é capaz de fazer isso. Amém? Vamos orar? Senhor, nós louvamos Teu nome pela meditação da Tua palavra, e eu peço para que o Senhor possa ter misericórdia de nós e nos ajudar a fazer aquilo que é bom, que é agradável, que te glorifica, Senhor. Em nome de Jesus, quebranta sempre o nosso coração, nos faz pessoas que adoram ao Senhor em espírito e em verdade, e fortalece a Tua igreja, Senhor, fortalece essa comunidade. Em nome de Jesus, fortalece, para que o Senhor seja propagado, para que o Teu evangelho de graça, de perdão, de misericórdia, seja propagado. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém.